Boa tarde, Piauí Nações. Está começando mais um Band Mulher. E como vocês estão hoje? Como está o coração, a mente, o corpo? A gente sabe que cada dia é um desafio diferente, mas que bom ter você agora aqui com a gente. O programa de hoje está simplesmente incrível, recheado de coisas boas e bastante informação. Dicas de cuidado para você que nos acompanha aqui todas as tardes. E daqui a pouco tem aquele programa maravilhoso, o melhor quadro da televisão brasileira. Qual é? Claro que é o Mulher Completa. Vamos abordar sobre o tratamento de feridas com a enfermeira Sâmia Oliveira. Sabe aquela ferida que parece boba e nunca sara? Isso mesmo. Trouxemos uma especialista para dar dicas de quando procurar uma ajuda especializada. Não perde essa entrevista, viu? Mas sem delongas, antes de tudo, vamos cuidar do que vem de dentro, porque agora é a hora do nosso devocional do dia. O nosso devocional do dia de hoje é o seguinte: vocês sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso está lá na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19. E hoje eu quero falar sobre saúde, mas não só aquela que a gente mede em exames, aqueles números todos, não. Quero falar da saúde que começa por dentro. Deus nos deu um corpo como presente. E como cuidar dele não é vaidade, é responsabilidade espiritual. Às vezes, a gente ora pedindo força, disposição, cura, mas continua sobrecarregando a mente, ignorando o descanso, se alimentando mal, vivendo no limite. Jesus descansava, Jesus se retirava para orar, Jesus respeitava o tempo do corpo e da alma. Saúde também é saber dizer não. Saúde é dormir melhor. Saúde é cuidar do que a gente consome, não só comida, mas os pensamentos, as palavras, os sentimentos, os vídeos no Instagram. Tem gente adoecendo no corpo porque a alma está cansada demais. Hoje o convite é simples. Cuide do seu corpo com amor. Cuide da sua mente com sabedoria e entregue a sua alma a Deus. Porque quando Deus está no centro, o equilíbrio acontece. E que hoje você escolha viver uma saúde completa, física, emocional, espiritual. Amém? Recebe essa palavra. E agora falando de informações, a Saúde Municipal, em parceria com importantes instituições, está promovendo uma iniciativa com música e prestação de serviço nas unidades básicas de saúde de Teresina. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Roda o VT, produção. A população compareceu para cuidar da saúde antes de cair na folia com o Teresina Viva, no bairro Todos os Santos. O evento é fruto de uma parceria entre a Fundação Municipal de Saúde e a comunidade terapêutica Hebron e acontece em várias UBSs da capital. É uma ação bastante importante, nós estamos também no período do carnaval, distribuição de preservativos, chamando a atenção para a campanha de vacinação. Então, é uma ação muito importante que está acontecendo aqui na região sudeste e eu, como superintendente, vim aqui prestigiar. A coordenadora da UBS Todos os Santos, Gisela Vieira, detalha os serviços que estão sendo ofertados durante a programação. Vacina para criança, para adolescente, para adulto, idoso, todas as vacinas estão disponíveis aqui, tá? A gente só não vai ter a da gripe, porque ainda não iniciou a campanha, mas todos sintam-se convidados. Você que vacinou há muito tempo, que não sabe se tá com alguma vacina sem fazer, né? E a questão de teste rápido, para você brincar com segurança no carnaval, né? Você pode estar vindo aqui na unidade, fazer todos os testes rápidos. A realização também contou com palestras para o público em geral sobre importantes temas, como os cuidados com a saúde bucal.
Essa palestra é voltada para o público, né, público em geral, em relação à saúde bucal, principalmente quando os pacientes eles só vão à busca do dentista quando sente dor. Então, eu vim informar que não é só dessa forma que você tem que buscar o dentista. Então, a saúde bucal é o principal, não é só estética, tá? Olha, e já no clima de carnaval, tem inclusive aqui na UBS do Todos os Santos, Zona Sudeste de Teresina, música ao vivo, marchinhas de carnaval conhecidas durante todo o evento, né? Que começou às 7 horas da manhã e vai até 11 horas, né? A grade de horário que será cumprida em todos os eventos do Teresina Viva. Eu tô achando bom. Ontem ele estava arrumando, eu vim hoje para mim ver como que era. É muito bom para poder a gente aprender, saber as importâncias da nossa saúde, né? Porque quando chega a certa idade a gente tem que cuidar da saúde. A programação segue até o dia 13 de fevereiro e acontece nas principais regiões da cidade. Todos os moradores estão convidados para aproveitar o que o Teresina Viva tem para oferecer. E a orientação à nossa comunidade de ter um carnaval seguro, né? Que é isso que nós queremos, que todos tenham um carnaval seguro. Então nós convidamos toda a população, principalmente a nossa população da Regional Sudeste, para vir fazer os seus testes rápidos, para vir pegar seus preservativos, para vir atualizar seu cartão de vacina, para a gente brincar, mas brincar com segurança. Aconteceu um encontro realizado no SESC, que reuniu comunicadores e articuladores do Piauí para refletir sobre o poder da comunicação, a responsabilidade da influência e o papel estratégico de quem constrói reputações, narrativas e decisões que moldam o nosso amanhã. A reportagem é de Miguel Mendes. O evento reuniu jornalistas e publicitários para a palestra de Paulo César Bernardes. Ele tem no currículo mais de 40 anos de carreira e na bagagem uma longa experiência ligada à mídia, em diversos segmentos do Brasil e em outros países. E ele falou um pouco desse trabalho. Como é que a gente está lidando com a nossa profissão? A gente está entendendo claramente o mundo que está aí? Como é que a gente está analisando tudo isso? O que a gente anda pensando? É um pouco isso. Na verdade, não é uma demonstração de nada, mas uma provocação para um bate-papo que eu acho que é pertinente, não só aqui para o território, vamos dizer, a gente aqui dentro do universo do Piauí, Teresina, etc., mas para o mundo inteiro. Agora é o mundo todo, né? Tudo que a gente faz é o mundo todo. E como a profissão está sendo exercida? E a linguagem, será que está acompanhando os novos tempos? Foram alguns dos pontos abordados. Eu acho que a maior mudança, na verdade, ela não está objetivamente na comunicação. A mudança da comunicação é uma consequência. O que mudou muito foi a sociedade, né? E como a sociedade, a necessidade da comunicação é se relacionar com a sociedade, ela tem que se adaptar de alguma maneira a uma sociedade que está bem distinta do que era antigamente. Exige que a gente estude mais essa sociedade para poder interagir com ela, mas assim, a comunicação será sempre a comunicação. Algo que eu quero te dizer e que eu tenho que dar um jeito de fazer que você entenda, né? Porque comunicação não é o que a gente diz, é o que os outros entendem. Como mudou a sociedade, a gente precisa garantir que eles entendam. PC também falou da comunicação que está sendo feita para os jovens com a nova mídia atual. Primeiro, como falar com o jovem é como falar com qualquer pessoa, falar de modo que você seja entendido. Para você ser entendido, você tem que estudar o ambiente onde você vai jogar a sua mensagem. Acho que a gente tem tido um pouco de dificuldade de entender o que o jovem pensa. Não se trata de concordar ou não, mas entender. E, por exemplo, eu sou conselheiro da JA, né, que é a Junior Achievement, que trabalha com educação. Um dos grandes desafios que a gente tem é exatamente como entender esse jovem, para convencer esse jovem, para trazer ele para um empreendedorismo, para um desenvolvimento de carreira e tal. Não tem jeito. O grande desafio, maior do que como falar com o jovem, é de exercitar hoje como entendê-lo.
Profissionais de jornalismo e publicitários acompanharam a palestra com muita atenção, pois PC é uma referência no assunto. Existe um desafio muito grande de trazer boas notícias, de trazer bons resultados e de trabalhar com narrativas transformadoras. E essa é a essência da JA. Então, nada melhor do que a gente unir essa experiência, essa expertise aos grandes comunicadores do nosso estado. O PC Bernardes, ele além de ser um grande estrategista, além de ser um dos grandes comunicadores do nosso estado, do nosso Brasil, ele tem hoje uma expertise junto à JA. Então, quando a gente junta e une esses dois fatores, a gente acredita que está somando e trazendo como resultado uma grande experiência de troca. Trazer o PC Bernardes, né, como conselheiro da nossa nacional, da JA Brasil, enriquece a comunicação piauiense. Então é importante a gente entender mais como comunicar e trazer essa questão do jovem, né, como protagonista, pensando no futuro, como comunicar essa notícia também para os nossos, né, telespectadores, toda a sociedade, trazendo essa notícia como primordial, que é a educação empreendedora. Então trazer um conselheiro, comunicador para a nossa comunicação piauiense só enriquece aí o nosso cotidiano. O palestrante ainda deixou um recado para os nossos profissionais de jornalismo atual. O mundo, ele está passando por um momento, que não sou eu que estou dizendo, é tudo que é pesquisa do planeta inteiro, etc., em que a nossa capacidade de humanidade, ela está sendo pedida, ela está sendo exigida e ela está sendo necessária, né? Então, assim, a inteligência artificial, as coisas todas, né, a tecnologia, os algoritmos e tal, pois é, mas as pessoas estão carentes, os próprios jovens, daquilo que a gente ainda não consegue fazer de outro jeito que não seja com empatia humana, ou seja, como cuidar, como abraçar, como entender, como convencer, como inspirar. Esse é o papel da humanidade para a gente ajudar a desenvolver o mundo que a gente quer. Então, todo mundo tem um jeito de fazer isso, dentro da sua seara, dentro do seu universo, do jeito que puder, com o talento que tenha, mas a missão é a gente humanizar a humanidade. Basicamente é isso que a gente hoje tenta e, dependendo de como a gente faça, ficaremos aqui por muito tempo. Uma honra. Olha só, super interessante, né, esse projeto sobre comunicação. E agora vamos de um breve intervalo, mas não sai daí, que já já a gente volta. Estamos de volta e olha só, nós estamos de volta com o melhor quadro da televisão brasileira. E qual é? Claro que é o Mulher Completa, que hoje está muito especial. Vamos conferir? Hoje, o quadro Mulher Completa tá pra lá de especial. Eu tenho duas coisas muito importantes para falar para você. A primeira é que agora, a partir de hoje, até o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, nós teremos a eleição da mulher que vai participar do Mulher Completa Transforma. Se você tem vontade de transformar o seu cabelo, o seu visual, agora nós vamos começar uma concorrência entre vocês mesmos, a minha audiência. Então você vai mandar um e-mail para o e-mail que vai aparecer aí na sua tela, com uma foto sua, e você vai contar a história da sua vida, dizendo para mim por que eu deveria escolher você, tá certo? Por que você deve ser a mulher escolhida para o quadro Mulher Completa Transforma. E aí você vai ficar sabendo no dia 6 de março quem foi que ganhou essa eleição maravilhosa
que você vai para um salão de beleza da nossa cidade, na zona leste de Teresina, o salão que me produz, que faz o meu cabelo, que faz a minha make, eu chego aqui toda linda, porque eu faço no Estúdio K. Então, você vai para lá também, você vai mudar o corte, vai mudar o cabelo, vai mudar o que você quiser, por conta do programa Band Mulher, quadro Mulher Completa Transforma. Estou esperando o seu e-mail, tá bom? E agora, hoje eu trouxe uma entrevistada muito especial para mim. Gente, essa mulher marcou minha vida. Ela marcou minha vida. Deus trouxe essa mulher para dentro da minha casa. O meu filho nasceu com uma má formação na cabecinha dele. E na maternidade, onde os médicos não sabiam o que era, Deus mandou essa mulher de Deus para me ajudar. Ela é enfermeira, é a enfermeira doutora Sâmia Oliveira. Seja bem-vinda, minha querida. Venha cá, entre aqui. Essa lindona, seja muito bem-vinda. Sente aqui nesse sofazinho e vamos conversar um pouco. A enfermeira Sâmia Oliveira é especialista em feridas. E como eu falei, ela é um presente de Deus na minha vida. Por quê? Porque o meu filho nasceu com uma má formação na cabecinha dele. Ele tinha um ferimento enorme na cabeça porque ele não tinha pele na cabecinha dele. E nós não sabíamos o que fazer. Desde o dia que ele nasceu até o dia que toda a pele da cabecinha dele nasceu, foi a Sâmia que fez os curativos todo sagrado dia. Não é, Sâmia? Verdade. Todo sagrado dia. Bem difícil, bem conflitante. Foi um período mais difícil da minha vida. Eu até me emociono ao falar, porque meu filho, eu sei que é um milagre de Deus. Ele é o meu milagre, ele é um milagre que Deus fez em forma de gente na minha vida. E graças ao seu trabalho e de tantos profissionais que nos ajudaram, mas você participou dos bastidores, você participou do dia a dia. E você trabalha com feridas, né? Aquilo ali para você não lhe assustava. Para mim, meu Jesus, uma mãe ver a cabeça do seu filho daquele jeito, dói demais. Mas a evolução daquele quadro também foi tão bom. O dia que nós lavamos a cabecinha dele. Verdade. Meu sonho era lavar a cabeça do Cid Neto com shampoo Johnson. Você que tem seu filho que acabou de nascer e que você lava todos os dias a cabecinha dele, agradeça a Deus, porque eu só tive esse privilégio de lavar a cabecinha do meu filho depois de 2 anos e meio que ele nasceu. Ele não lavava a cabeça. Quem fazia o curativo da cabecinha dele era ela. Então, Sâmia, eu quero conversar com você hoje sobre isso. Por que você escolheu essa especialidade, feridas? Bom, na verdade, boa tarde primeiro para a sua audiência. E assim, escolher tratamento de ferida, na verdade, foi ele que me escolheu, não fui bem eu que escolhi. Foi uma história bem interessante, porque já nasceu desde o final da minha graduação. Eu já tinha um enorme interesse em tratamento de feridas. Foi quando a gente foi para um hospital, e aí dentro desse hospital começaram a se reunir enfermeiras para estudar sobre tratamento de feridas. Só que daí, na verdade, eu achava que isso só poderia ser feito em ambiente hospitalar. Quando surgiu a necessidade de uma paciente ir para o domicílio. E essa história me tocou bastante porque era uma senhora idosa. E, pra você ter noção, essa senhora ela ficava dentro de um quarto de manhã até a tardinha, porque só quem trocava o curativo dela era a sobrinha. E ela era extremamente católica, morava em frente a uma igreja e não poderia ir para a igreja porque não tinha quem trocasse o curativo dela. Daí eu comecei a ir para a casa dela para trocar o curativo e ela passou de uma troca semanal, uma troca diária, para 2 trocas semanais. Sabe qual era o melhor? Que nesse meio tempo ela já não tinha mais convívio com a família, por conta da ferida extensa, drenava muita secreção, enfim, tinha mau cheiro. E aí ela passou de uma troca diária para 2 trocas semanais, mas o que mais me deixa assim, que mais abrilhantou os meus olhos, fez com que eu abraçasse essa especialidade, era ela todo final de semana, ela ia para a missa dela no domingo e quando chegava ela conseguia participar do almoço de família. Oh, coisa boa! Olha que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Então assim, eu sou extremamente grata a ela. Hoje ela não é viva mais, inclusive nos últimos períodos de vida dela,
ela pediu para que eu cuidasse dela, eu consegui cuidar dela, então assim, foi a partir daí que me interessou a estudar sobre tratamento de feridas e levar esse tratamento que já é exercido em hospital para os domicílios. Pois é, porque no meu caso, o meu filho não podia sair de casa. Então, era perigoso para ele ir a um hospital, ele tinha todo o quartinho dele organizado para a necessidade dele, e a Sâmia ia, fazia o curativo dele em casa. E exatamente, era tão maravilhoso, já sabia a horinha certinha que ela ia chegar, ela estudava o caso, né? Então você se desdobra para descobrir o que é aquilo. No caso do meu filho, que era algo raro, algo extremamente difícil, não foi fácil, porque assim, quando eu conheci a Elka, eu me assustei muito, porque não foi um caso simples, era um caso bem difícil. E você estava ali, a ideia de quando você tem um filho é que ele vai vir lindo, normalzinho, você vai brincar com ele. Na verdade, a Elka estava lá, tinha acabado de ter bebê, e o filho dela com uma ferida na cabeça. E eu não esqueço que, assim, tinham pelo menos uns 10 médicos ao redor dele, tão lindo, pequenininho, branquinho. E como que a gente ia tratar essa ferida, já que a gente não tinha uma literatura que nos respaldasse cientificamente? Então aí começou a minha busca intensa para a gente identificar qual que era a melhor conduta para o curativo naquele exato momento. Na verdade, eu trouxe a Sâmia aqui para que ela divulgue esse trabalho que ela faz. É um trabalho belíssimo. Desde aplicar uma injeção em domicílio. Semana passada eu precisei tomar ferro na veia, eu chamei a Sâmia. Desde isso, a ferimentos de diabéticos que tem. Fala aí, todos os casos que tu faz. Então, assim, como que funciona? A minha especialidade é a estomaterapia e a gente trabalha com feridas de difícil cicatrização. Então, se você tem aquele paciente que tem diabetes, às vezes tem uma pequena ferida no pé, se não cuida, essa ferida vai aumentar. E aí, Elka, aqui no Piauí, infelizmente, a gente tem um dado muito importante, onde é o estado do Brasil que mais tem amputação por conta de pacientes com diabetes. É mesmo? É. Então, qual que é o trabalho da gente? É justamente evitar que essa ferida complique ao ponto de que esse paciente tenha que perder esse membro. Né? Então, a gente trabalha muito com a questão de diminuir dor e sofrimento, não só do paciente, da pessoa que tem ferida, mas também do familiar. Que eu acho que isso é extremamente importante, porque quando você tem alguém com ferida, não é só o próprio paciente que sofre, a família e quem convive termina sofrendo. Muito. Então, o que a gente pega? Busca essas tecnologias que existem no mercado, hoje a gente já tem várias, e tenta adequar para o caso específico daquele paciente. Lógico que cada paciente é uma conduta, um protocolo específico voltado para o caso dele, onde a gente busca identificar qual foi a causa dessa ferida, o que a gente pode melhorar em relação ao cuidado próprio da saúde do paciente, tudo para que essa ferida feche, e também a gente acolhe ele e a família. Que eu acredito que isso que é o diferencial, tá? Porque a cabeça é quem manda. Teve uma vez que eu estava em casa muito aflita, muito preocupada com todo aquele acontecimento, aquela situação, meu filho muito bebezinho. E aí eu disse, a Sâmia, o que é que tu tem hoje? Eu digo, muita ansiedade, muito mal. Não consigo dormir, não consigo fazer nada, tô muito mal. E aí ela, pois você vai escutar um louvor. Aí ela me mostrou o louvor, Aquieta Minha Alma, eu nem conhecia. É da banda tal, porque ela é evangélica. E aí, aquele louvor marcou todo aquele período da minha vida, porque sempre que eu estava muito ansiosa, que eu estava muito preocupada, era aquele louvor. A presença da Sâmia foi super importante, porque é uma pessoa que tem um conhecimento religioso também, ela também é uma mulher de fé, uma mulher espiritual, e ela leva essa calmaria para dentro da casa da gente, faz amizade com o meu filho, era louco por ela. Hoje verdade, ele já tem 10 anos, ele nem lembra, mas ele era louco por ela. Então, assim, Sâmia, o seu trabalho é extremamente necessário. Tem um vídeo aqui, né, para mostrar. Você trouxe dois vídeos, coloca aí, produção. Como funciona o nosso trabalho. Coloca aí. Você sabia que uma ferida pode dizer muito mais do que parece? Aqui na Reptele, o tratamento começa com uma escuta
cuidado e técnica, porque cicatrização vai muito além do curativo. Somos um centro de tratamento de feridas com 15 anos de experiência, equipe especializada, estrutura e tecnologia completa. Atendemos cada paciente com atenção individual, conforto e acompanhamento constante, do primeiro curativo à recuperação total. Nosso propósito é cuidar de pessoas com técnica e sensibilidade, oferecendo um tratamento que desenvolve autoestima e qualidade de vida de forma rápida. Aqui começa o cuidado que transforma. Venha conhecer a Reptele. Estamos localizados na Core Clínica, na região hospitalar de Teresina, Centro-Sul. Então, a gente faz esse tratamento, como a gente passou no vídeo, tanto em domicílio como em hospital e também no meu consultório, porque às vezes o paciente tem condição de ir até o consultório. Não era o caso do Cid quando ele nasceu, porque ele não podia sair de dentro de casa pelo risco de infecção, né? Mas se o paciente tiver condições, ele pode se locomover até o nosso consultório, como também nossa equipe vai até o seu domicílio, como aconteceu no seu caso. A gente ia para sua casa fazer os curativos do seu filho, justamente para evitar a infecção. Mas também tem aqueles pacientes que estão em ambiente hospitalar. E às vezes no hospital que esse paciente está internado não tem uma equipe especialista em tratamento de feridas. Então a gente também faz esse atendimento no hospital, né? Então assim, a gente vai aonde o paciente precisa com as melhores tecnologias que hoje existem no mercado. Isso é muito bom. Tem outro vídeo também aí, né? Coloca aí, produção, outro vídeo que ela trouxe. Você sabe qual é o real tratamento eficaz para uma ferida? Aqui na Reptele, o tratamento de feridas não é somente o curativo. Ele começa com uma escuta e a utilização de técnicas adequadas para o processo de cicatrização. Somos especialistas em feridas de difícil cicatrização e unimos conhecimento técnico, tecnologia e um atendimento humanizado. Na Reptele, usamos recursos avançados como laser, LED, ozônio, plasma rico em plaquetas, terapia por pressão negativa e ozonioterapia. Todos aliados que aceleram e aprimoram o processo de cicatrização. São 15 anos de experiência, uma estrutura completa, uma equipe especializada para cuidar de você, com responsabilidade e sensibilidade. Escolher a Reptele é escolher um local que vai cuidar da sua saúde por completo. Entre em contato com a gente e saiba como tratamos feridas com técnica, estética e resultado. Sâmia, e você participou do Dia a Dia da Minha Casa, você participou de foram mais de 2 anos, todos os dias. Você viu emoções ali de todos os tipos, né? E como que você lida com a dor emocional dos pacientes? Essa é a parte mais difícil. Eu costumo brincar que, assim, tratar uma ferida, fazer com que a gente encontra essa ferida bem complicada, cicatrizar ela, não é difícil. A parte mais difícil, na minha opinião, é a gente lidar com essa dor emocional, porque, lógico que a gente não tem uma ferida, mas a gente compreende que quem tem aquela ferida sofre, porque imagina, no seu caso, que seu filho era bebê, você não podia sair de casa. Eu lembro demais do seu primeiro banho do Cid Neto, todo mundo queria banhar, você não podia banhar ele. Quando eu disse que hoje você vai banhar seu filho, nossa, eu lembro demais, você chorou, entende? E assim, essa é a parte mais difícil, porque a gente tem que ter um equilíbrio emocional para entender, não se envolver para dar um bom resultado. Dizer que eu não me envolvi com o Cid, tu sabe que é mentira, porque eu super me envolvi com ele ainda hoje. Sou apaixonada por ele. Mas existem situações de perda onde a gente se envolve muito e a gente tem que tentar separar. Porque não tem como, é um ser humano que está sofrendo. Então, assim, eu costumo ficar super feliz, não só pelo fato da ferida ter fechado, mas fazer com que aquele paciente que ora não saia de casa porque tinha uma ferida, ele agora sai de casa. Ele agora participa, ele tem uma vida social, antes ele não tinha por causa da ferida. Tentar descomplicar na cabeça dele que aquela ferida nunca vai fechar, mostrar para ele que essa ferida vai fechar e que tem jeito. Ele só precisa ter um cuidado adequado. Então, do tratamento de ferida, eu acho que essa parte é a mais importante. Não é colocar uma placa em cima, não é fechar. É a gente lidar com a parte emocional do paciente e família. No meu caso, uma das coisas assim, que na época eu me perguntava muito, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Meu Deus, por que isso aconteceu? Por que essa raridade veio, esse raio cair na minha casa? Quantas vezes eu disse isso? Mas o que
eu aprendi, olhando para trás, foi a ter mais paciência. Porque o tempo dessa cicatrização não é brincadeira, minha amiga, um dia após o outro. Não é fácil. Não é fácil. A família quer que aconteça o mais rápido possível, que seja muito rápido. Não no seu caso, mas, por exemplo, existem pacientes que existem fatores que interferem na cicatrização que a gente não pode controlar. Imagina, o caso do seu filho, porque realmente era um caso bem raro, mas existem casos, por exemplo, uma alteração glicêmica. Enquanto a glicemia não controla, eu não consigo fechar essa ferida. Então, esses pormenores, a gente tem que ter, de fato, jogo de cintura para mostrar para vocês que a evolução está acontecendo e que se acontecer algo fora do normal, a gente está ali para acolher e para resolver. Legal. Então, gente, é isso. Hoje eu trouxe a Sâmia. Sâmia, onde as pessoas te encontram? Pronto, vocês podem anotar o telefone, o Instagram do meu consultório. O Instagram do meu consultório é @reptele.feridas. Tá? Lá a gente tem o link do WhatsApp, você pode agendar a nossa primeira consulta de avaliação, onde a gente vai entender o que essa ferida formou e montar um protocolo especializado, específico para essa ferida. A consulta você também já faz em casa, né? Não precisa Sim, nem a pessoa ir lá, né? Se o paciente não tiver condições de ir até o consultório, a gente vai no domicílio, a gente vai no hospital, sempre mantendo o mesmo nível de qualidade que acontece no consultório. Ótimo, muito obrigada. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência pode passar o seu contato para alguém que esteja precisando. Sim. O melhor é que não tenha ninguém precisando, como a vida não é cor-de-rosa, a gente não vive num Alice no País das Maravilhas. Então, pegue o contato da Sâmia, porque realmente o trabalho dela faz uma grande diferença, porque tanto ela tem competência, como ela tem coração, como ela tem emoção. E você é uma mulher que para sempre na minha vida, eu vou orar pela sua vida. Amém. Eu sempre agradeço a Deus, porque Deus colocou você no meu caminho, porque você foi uma mulher que me acompanhou do início ao fim. Sem largar a minha mão. Mas o crescimento foi mútuo, viu? A gente aprende a gente não só entrega, mas a gente também recebe. É uma troca. É verdade. Então eu desejo tudo de bom para você, sucesso no seu trabalho, Obrigada. Porque eu sei que você faz a diferença por onde você anda, como você fez na minha vida e na vida da minha família. Obrigada. Na vida do meu filho. E o nosso Band Mulher de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, por estar com a gente em mais uma tarde especial. Desejo a você um ótimo dia e até amanhã.